até o 3, versículo 6. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por nosso meio faz sentir o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte. Para outros, porém, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Pois não estamos, como muitos, mercadejando com a palavra de Deus, mas é com sinceridade, mas é de Deus, perante Deus, que em Cristo falamos. Começamos de novo a nos recomendar a nós mesmos? Ou precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que sois cartas de Cristo, feita por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, de coração. Temos uma tal confiança em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de julgar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, graças nós te damos pela leitura da tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos alimentar da palavra que é viva e eficaz, da tua palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, esta manhã de ajuntamento dos teus filhos. E obrigado, Pai, porque agora nós temos o privilégio de buscar ouvir-te. O desejo, portanto, Senhor, e o nosso pedido é que o Senhor fale conosco, é que o Senhor nos inspire a ouvir a tua voz neste momento, que o Senhor envie a tua palavra, Pai, que ela vá e venha aos nossos corações, nos instrua, nos ensine e nos transforme, como teus servos que somos. Eis-nos aqui, Senhor, sedentos de ouvir a tua voz, que por meio do teu Espírito possamos ouvi-la. Essa é a nossa oração, esse é o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Perfume irresistível, esse é o tema da mensagem para esta manhã. Manhã, neste momento em que nós estamos no mês de outubro e que estamos às portas de comemorar mais um evento, mais uma vez, o dia 31 de outubro, que para nós é tão caro, que a Reforma Protestante, portanto, fará anos, 506 anos, agora no próximo dia 31 de outubro. E eu estou a dizer isso porque toda a gente aqui já ouviu ou sabe muito bem o que é, ou, como disse, já ouviu, a respeito do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou o sacerdócio universal, ou o sacerdócio de todos os santos. Uma doutrina que, por vezes, é muitíssimo mal entendida. E, especialmente por isso, parece-me que é interessante, importante, trazermos esse tema à colação, às portas de mais uma comemoração da Reforma Protestante. E eu estou a dizer isso porque este conceito, ainda que não com este nome, ainda que não dito sacerdócio universal de todos os crentes, é um conceito que é criado por Martinho Lutero, e ele objetiva realçar a ideia de que todo cristão, sem exceção nenhuma, desfruta com os demais do privilégio de exercer qualquer função que seja na Igreja de Cristo. Não havendo qualquer distinção entre ministros ordenados e ministros não ordenados no que se refere aos atos da graça de Deus. A
lugares e a tempo. Todos somos sacerdotes. Este é o princípio que Lutero, ainda que não tenha usado esta alcunha, este é o princípio que Lutero destaca. E ao apresentar este princípio, não necessariamente nomeando-o, como disse, dentre outros escritos, Lutero registrou que o Papa ou o Bispo façam as unções, tonsuras, ordenações, consagrações, ou se vistam diferentemente dos leigos. Podem fazer até um ícone hipócrita ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer de um cristão um ser humano espiritual. De fato, somos todos sacerdotes consagrados através do batismo, como São Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois um sacerdócio real e reino de sacerdotes. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, pelo teu sangue nos fizeste sacerdotes e reis. Fim de citação. Primeiro texto, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O princípio do sacerdócio de todos os crentes. Do sacerdócio universal de todos nós que somos chamados para sermos sacerdotes. Esta tensão dá-se porquanto, na antiga aliança, os sacerdotes cumpriam o papel de servirem como mediadores entre Deus e os homens. Na nova aliança, Cristo demoveu essas barreiras que poderiam existir entre Deus e a humanidade e torna-se o exclusivo e suficiente mediador. Ou seja, por meio do sacrifício vicário, a humanidade passa a ter total e irrestrito acesso direto a Deus. Não é mais necessário quaisquer intermediações de pessoas, quem elas sejam. Deus é acessível a todos aqueles que o buscam. E o único intermediador é Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Logo, o sacerdócio universal, ou o sacerdócio de todos os crentes, aponta para este facto de que todos os cristãos compartilham o sacerdócio comum, independente de serem ou não ministros religiosos ordenados. Todo cristão é sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes uns dos outros. Não há, portanto, dons, carismas superiores, a não ser o amor. E nem membros mais importantes. Há, como o próprio Paulo nos diz e nos ensina, diversidade de dons. São 13 as cartas que são atribuídas ao apóstolo Paulo no Novo Testamento. E destas 13 cartas, sobretudo das pastorais, sendo ou não de atribuição exclusiva, as cartas pastorais, 1ª e 2ª a Timóteo, também a carta a Tito, especialmente nas pastorais, prevalecem aquelas questões que são concernentes à organização eclesial, à conduta moral, notadamente diante do desconforto das heresias que permeavam aquele momento e aquele local, e também em vista da demora, da suposta demora da parousia de Cristo. Ou seja, as pessoas tinham expectativa de que a volta de Cristo seria muito eminente, muito breve. E diante daquela demora, aquela situação começa a ficar um pouco complicada. E então as cartas pastorais, elas apontam para isso também, para dar respostas àquele momento
onde todas essas heresias e esta expectativa ebulia. Além destas 13 cartas escritas por Paulo, ele ainda escreve outras, como nós temos registrado, por exemplo, em 1ª carta dos Coríntios, capítulo 5. Mas Paulo ainda fala, tal como nós lemos aqui de início, de uma outra carta, uma que tem um gênero ainda mais especial, um gênero ainda mais original. Paulo, se nós voltarmos um bocado neste texto, ele interrompe um trabalho que está a fazer, e ele, nas suas palavras, diz: e com aflições prossegue a Macedônia. Havia um notório desconforto com relação a Paulo, com relação aos crentes de Coríntio e Paulo. Porque Paulo, em que pese aqui, ele destaca no versículo 14 que ele caminha em triunfo, a sua vida não apontava muito para esse triunfo aparente. Paulo que vivia prisioneiro, Paulo que vivia em pobreza, de forma que os coríntios olhavam para aquele homem que dizia vir a triunfar, naquela situação nada triunfal do ponto de vista humano, daquilo que se espera, e então eles tinham muitas questões nas quais eles opunham-se a Paulo. Esta caminhada de triunfo dele era uma delas. O Paulo, prisioneiro e servo de Jesus, numa vida que era permeada por sofrimentos, escandalizava os coríntios. E Paulo diz que este caminhar triunfante dele, na verdade, é o fato de manifestar, aonde quer que ele esteja, a fragrância do conhecimento, o odor de Cristo, o perfume de Cristo. Mas um perfume que mesmo ele, como ele diz, para alguns é vida, para outros significa morte. Por vezes nós passamos um bocado por cima desse texto, especialmente dessa parte. Mas ele está aqui a dizer de forma clara que o cheiro, o odor, o conhecimento de Cristo, para alguns traz vida. E é interessante que ele até coloca antecipada a morte. Para uns traz morte, para outros traz vida. Isto porque o conhecimento de Deus penetra como um cheiro irresistível. Mas não leva as pessoas automaticamente à fé. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Esse conhecimento, o aproximar-se de Jesus, ainda que irresistível seja, não leva as pessoas automaticamente a ter fé. Mas confronta-os. E confronta-os a decisões extremas, de forma que não existem apenas aqueles, na teologia paulina, que são os salvos, mas os que se perdem também, porque deliberadamente vão dizer não à mensagem salvadora. A mensagem proclamada com um poder pleno, que desencadeia, e em certos casos, a descrença. Devido ao pecado, a morte já está pré-sedimentada no coração dos seres humanos. Agora, com a decisão, após ouvir, quando a morte está lá, quieta, após ouvir e ser despertado para aquela mensagem, agora a decisão contrária a ela causa morte. Quem rejeita a mensagem de Cristo, prossegue agora de morte em morte até a perdição eterna. Quem a aceita, vai de vida em vida até a glória eterna. Porque a mensagem proclamada pelo apóstolo, e ele está a dizer isso no texto, não se assemelha àquelas mensagens que são mercadejadas. Esta analogia que Paulo faz é em virtude das pessoas que tinham ali os seus comércios e vendiam comida de qualidade inferior ou misturavam coisas na bebida, coisas no vinho, para obter lucros indevidos. E Paulo está aqui a fazer exatamente esta analogia, a dizer que, olha, a mensagem que nós temos pregado,
A mensagem aquilo que nós temos proclamado, não é algo que estamos a fazer de forma mercadejada, não estamos a subordinar isso aos nossos interesses, como alguns têm feito. E ele segue a dizer o seguinte: e nós então precisamos do quê? Se a nossa mensagem não é, se nós estamos a caminhar em triunfo, e ele já explica isso, porque ele já explica que o triunfo é porque nós exalamos o perfume de Cristo. E se a mensagem que nós estamos a pregar é uma mensagem boa, correta, uma mensagem que não está sendo vendida, então temos ainda que apresentar a vós carta de representação. Temos ainda que oferecer para vós confiarem na nossa mensagem o quê? Uma carta de recomendação. Porque havia essa tensão com relação a Paulo. Havia esse desconforto. A vida de Paulo escandalizava os coríntios. E aí, então, ele diz, eu preciso o quê? Apresentar uma carta de recomendação. E é interessante nós sabermos que as cartas de recomendação, elas não eram mal vistas. As cartas de recomendação eram necessárias, sim. As pessoas que vinham de outros lugares longínquos, elas vinham, por exemplo, como de Jerusalém, com uma carta de recomendação, como nós recebemos as pessoas nas nossas igrejas hoje. É preciso saber quem é. Nós precisamos saber quem as pessoas são. Naquela época não era diferente. Mas o que Paulo está a dizer é que a carta que ele tem é muito mais importante do que uma carta escrita por um dirigente de uma igreja de Jerusalém. Porque a carta que ele tem é uma carta escrita pelo próprio autor da vida, que não está escrita em pedras, isso é uma analogia que ele fará com Moisés, não está escrita em pedras, mas está escrita no coração, pelo próprio autor da vida, e mais, esta carta não é uma carta física, vós sois as cartas vivas. E não há quem não consiga não vê-los. Eu não preciso pedir que apresentem em mim uma carta de recomendação, porque toda a gente está a ver a igreja de Corinto que eu plantei, palavras de Paulo, em paráfrase, a igreja de Corinto, esta igreja que vem do meu ministério, vós sois as cartas vivas. Eu não preciso de nenhum tipo de recomendação dada por homens. Ele começa exatamente com uma pergunta, então, o que dirão? Começamos de novo a nos recomendar a nós mesmos, para que é que eu vou fazer isso? Se eu não preciso, vós sois as cartas vivas. E ainda que ninguém quisesse, ninguém pedisse para ler esta carta, está claro a toda a gente que, mesmo estes que não quiserem saber, pelo que tem acontecido a partir desta igreja, que isto é obra de Deus, que isso está escrito por Deus, que isso é escrito pelo autor. Ou seja, não havia necessidade de uma carta de recomendação escrita pela igreja de Jerusalém, como era esperado. Não que isto fosse mal, mas é o que ele quer dizer. Para quê? Se tens tudo o que é preciso para corroborar quem eu sou, está aí. Aliás, são até vocês mesmos. E Paulo finda o seu raciocínio nessa perícope, a chamar a atenção para algo que, infelizmente, é muito mal tratado, muito mal lido, muito mal pregado muitas vezes. Porque ele diz aqui no versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de julgar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros de uma nova aliança. Não de letra, ou não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. As alianças contrastam-se. A letra, a Escritura, a lei, mata o Espírito da vida. A Escritura como lei não é um caminho para a vida, como se ensinava nas sinagogas e como o pensamento religioso moralista presume até os dias de hoje. É claro que a lei foi criada, foi dada para a vida, mas o pecado que há no ser humano deturpou o seu uso. E é por isso que a lei mata. Em decorrência,
Era preciso que Deus percorresse um caminho completamente novo para que houvesse vida. Um caminho de uma nova aliança, esta que vivifica, que traz a vida. E os seus adversários usavam o tema da nova aliança para insistir na aplicação legalista, na aplicação da lei literal. Mas a aplicação legalista, a aplicação literal da lei deságua em morte, enquanto que o Espírito comunica a vida, uma humanidade autêntica. As obras refletem o conteúdo das cartas. Podem ser de morte, infelizmente, pois se o sacerdote mantém-se fiel à palavra de Deus, se ele não a mercadejar, os seus ouvintes, ao ouvi-la, podem escolher se querem seguir a Cristo ou não. O sacerdote não pode deixar de exercer o seu ofício obrigatório de cuidar, de pregar. Todo cristão é sacerdote de alguém. E somos todos sacerdotes uns dos outros. Se o sacerdote carrega o perfume de Cristo e ele o exala, os resultados desse sacerdote o refletem um conteúdo portado, ou seja, o que há em mim é exalado. Se há o perfume de Cristo em mim, é exalado. Este conteúdo será exalado. O que está escrito no coração do sacerdote, ele, a carta viva de Cristo. Lucas, no capítulo 6, nos versículos 43 e 44, nós lemos assim: porque não há uma boa árvore que dê mau fruto, nem uma má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. No caso de Paulo, a igreja de Corinto e toda a sua vasta obra, o resultado, o fruto, não importa quem nós somos, mas somos partícipes desse ministério do sacerdócio de todos os crentes. Somos sacerdotes, portanto, eu e todos nós, do Senhor. E não porque fazemos qualquer tipo de mediação entre Deus e os seres humanos, mas porque temos a incumbência de cuidar uns dos outros, de sermos sacerdotes uns dos outros. E quando nós exercemos o nosso ofício sacerdotal do cuidado, as nossas obras revelarão aquilo que está escrito pelo Espírito em nossos corações. A carta de recomendação, cujo autor é o próprio Deus. Aquilo que está escrito no coração das cartas vivas. E a pergunta é: as nossas obras refletem o conteúdo que está escrito em nossos corações? O coração das cartas vivas de Deus? É preciso entendermos muito bem essa questão, essa metáfora das cartas vivas. Nós somos as cartas vivas, na medida em que as pessoas nos leem metaforicamente. Na medida que as pessoas nos leem, elas devem ver escrito em nós, pelo Espírito Santo de Deus, a sua palavra, que se revela em nossa fala, mas muito principalmente se revela em nossas atitudes. Se alguém não tem acesso à palavra de Deus escrita, mas tem acesso às suas cartas vivas, ela tem que ler em nós a palavra de Deus, porque ela está escrita em nosso coração, especialmente nos nossos atos, especialmente em quem nós somos, não naquilo que nós falamos, porque a rigor nós falamos muito mais do que fazemos. Nós, sacerdotes eleitos por Deus, para cuidarmos-nos mutuamente, cartas vivas escritas pelo autor da vida, por meio do Espírito que traz vida.
E além das cartas, da obra ter que refletir o conteúdo da carta, daquilo que nós fazemos, ter que refletir o conteúdo das cartas vivas, o perfume é irresistível. O perfume, o que exala de nós, o perfume de Cristo é irresistível. Deus nos capacita a sermos ministros, sacerdotes de uma nova aliança. Há que se considerar um equilíbrio entre as coisas. Porque reforçar apenas as pautas da moralidade, das proibições, não basta. É necessário, mas não basta. E talvez diante de algumas situações sequer se aplique. Reforçar as pautas da exclusão, da guerra, da violência, da supremacia de uns em detrimento dos outros, seja supremacia de gênero, de religião, de classe social, de classe econômica ou do que for. Definitivamente este não é o papel dos ministros e dos sacerdotes. Ele nos capacita para sermos estes ministros e sacerdotes, o sacerdócio de todos os crentes, que cuidam, que ensinam e que levam esperança, que levam amor, que levam a sua salvação. Salvação, amor, que tem a ver com obrigações, que tem a ver com arrependimento. Claro que sim, por isso que eu digo que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. O perfume de Cristo pode tirar do adormecimento aquilo que é mal. E devido a escolhas deliberadas pode sim causar a morte, mas o perfume de Cristo não vem com essa intenção. O perfume de Cristo não vem para causar a morte. O perfume irresistível de Cristo, que deve e é exalado por nós, vem para a vida e para a salvação. A letra mata. A lei, a acidez da sua literalidade, o seu legalismo, a sua aplicação unilateral, sem passar pelas lentes do amor de Cristo, pelo lenitivo do odor de Jesus Cristo, do seu perfume, mata. E os sacerdotes não são chamados para declarar sentenças de morte. Os sacerdotes são chamados para cuidar, para dizer o que é devido fazer, para dizer que há obrigações, para dizer que é devido arrependimento, mas para, antes de qualquer coisa, abraçar, amar e cuidar. O Espírito, a nova aliança, gera vida. A lei, o legalismo, o moralismo exagerado, mata. A lei não veio para matar, mas o pecado fez com que isso acontecesse. A aplicação unilateral, legalista, mata. O Espírito da vida. E o odor irresistível de Cristo é isso que faz, a partir dos seus sacerdotes. Concluo a dizer, é tempo de nós prepararmos-nos mais uma vez para as comemorações da Reforma Protestante, desses 506 anos. E entre as outras coisas, é por isso que é importante nós trazermos à tona um conceito tão interessante, importante, e talvez o principal de toda a reforma, talvez o sacerdócio universal dos crentes. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma incumbência. Não basta a glória do título, há uma incumbência. É necessário que nós, sacerdotes, estejamos a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O irmão André, que muitos aqui dos irmãos conheceram, que é o fundador da missão Portas Abertas, faleceu há pouco, que teve um trabalho belíssimo como contrabandista de Bíblias, especialmente na Cortina de Ferro, cunhou uma frase que diz assim: se a nossa vida não fala de Jesus,
então não temos nada para dar às pessoas. Se a nossa vida não é a nossa boca, não são as nossas palavras. Se a nossa vida não fala de Jesus, então não temos nada para dar às pessoas. Dentre as cartas vivas, dentre as cartas, as vivas, as que endereçadas fazem o papel de levar o odor agradável de Cristo. Paulo está a olhar para si como ministro e como sacerdote, e para as cartas como a igreja de Corinto. Nós estamos aqui a fazer além disso. Nós estamos a olhar a nós mesmos como sacerdotes, ministros e as cartas vivas de Jesus. Cartas que, ante ao seu conteúdo, escrito nas tábuas dos nossos corações, levam sacerdotalmente o agradável perfume de Cristo para onde quer que nós vamos. Cartas vivas que somos, conscientes de nosso ofício sacerdotal, de todos os crentes, levamos escrito em nosso coração os ensinos de Cristo, exalando o seu perfume e cuidando de cada um, e esperando o cuidado de cada um, como Deus nos determinou. O perfume irresistível de Cristo pode ser aceito ou não. Não obstante, nós, seus sacerdotes, é que não podemos deixar de exalar o perfume irresistível do nosso Salvador. Ainda que não seja aceito, nós não podemos deixar de exalar o perfume irresistível de Cristo, o nosso Salvador. Sacerdotes, Deus os fortaleça e Deus os abençoe para o trabalho da grande seara do nosso Salvador. Amém. Eu quero chamar aqui à frente nosso querido irmão Jordan. Por favor. Jordan, que já é um querido da nossa comunidade, Jordan que tem nos auxiliado de várias formas a recepcionar os nossos irmãos, notadamente que não tem a fala do português, que tem também nos abençoado com as aulas e a amizade. Jordan, que então nesta manhã nós vamos orar pelo nosso irmão, porque decidiu-se então fazer parte da nossa comunidade também oficialmente, não é? Então, peço que a igreja se coloque em pé e também estenda as mãos.